Se você está se sentindo paralisado espiritualmente, fica nesse vídeo porque eu vou trazer uma experiência e uma sugestão para você que com certeza vai te aproximar cada vez mais do coração de Deus. Fica comigo. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre uma experiência que eu tive com o Senhor alguns dias atrás. Bom, antes de eu começar direto na experiência, eu quero compartilhar com vocês que eu estou lendo esse livro aqui, que é do Bob Sorge. O título do livro é Os Segredos do Lugar Secreto. E um desses capítulos, lá no capítulo 17, o título do capítulo é O Segredo dos Retiros. E ele ali fala que ele separa algumas vezes, assim, durante o ano, dias específicos para ele ter somente na presença do Senhor, né? Que ele reserva a agenda dele para ficar na presença do Senhor, buscando assim intencionalmente ao Senhor. E ele fala, ele desafia a gente a também fazer esses retiros, né, de se desligar totalmente, ficar só na presença do Senhor. Ele fala, olha, se você pode só um dia, faz um dia, ou só um final de semana, se você puder fazer 3 dias, mas eu gostaria mesmo que você fizesse durante 7 dias. Isso foi algo que queimou no meu coração. E alguns dias depois eu me programei para isso e eu fiz então um propósito com o Senhor onde eu fiquei 7 dias sem redes sociais, sem tecnologia. Eu reservei mesmo a minha agenda para fazer esse retiro de oração, de leitura na palavra e foi tremendo assim o que o Senhor falou comigo que eu quero compartilhar com você também. Mas olha só, no capítulo ele já começa falando sobre algumas coisas que ele encontrou quando ele fazia esses retiros, né? Até para estimular a gente a fazer também. Olha só no que ajudou ele. Ajudou a intensificar e acelerar a busca dele por Deus, revigorou e renovou o espírito cansado, aguçaram, né, a reação ao recebimento da revelação de Deus. Foram momentos em que ele mais recebeu direção divina para situações específicas. Deus honrou essa conduta, revelando coisas ocultas. A gente já vai vir nesse ponto, porque esse foi assim o foco que o Senhor mais conversou ao meu coração, que ele mais me confrontou, tá? Mas continuando aqui. Trouxeram esclarecimento sobre as maneiras de Deus agir acerca de suas obras e também ele fala que quando ele se sentia paralisado espiritualmente, esses retiros de oração, de se afastar, de se desligar, ajudou muito ele a cruzar novos limiares com Deus, né? E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você, né? Eu aceitei o desafio aqui do livro. Esse livro, para quem não sabe, eu congrego na Igreja Alcance aqui de Curitiba. E o livro do ano para as mulheres é esse livro aqui, é o tema que a gente vai estar refletindo sobre o ano e o convite da igreja, assim, né, para as pessoas que estão ali em comunhão, é justamente em relação à oração, para a gente estar indo mais profundo nesse lugar de oração, sabe, de secreto com o Senhor. E aí a gente começou a ler esse livro, eu e meu marido, e eu então aceitei esse desafio de fazer esse retiro com o Senhor. Então eu decidi ficar 7 dias sem acessar a rede social, né, quase incomunicável. Claro, eu avisei antes a minha parentela, pai, mãe, né, as pessoas mais próximas que normalmente falavam mais comigo e até mesmo no meu Instagram. Eu avisei nos stories, ó, vou ficar 7 dias off, então fiquem tranquilos, daqui a pouco eu volto. E foi muito engraçado porque eu consagrei o propósito na quarta-feira às 18 horas. E nesse propósito dos 7 dias, eu também consagrei jejum, intercalando um dia sim, um dia não, de jejum sem sólidos, né? Então eu fiquei só no líquido 4 dias, né, durante aquela semana. Falei para intensificar e eu ficar ainda mais sensível àquilo que o Senhor vai ministrar no meu coração. Então ali eu consagrei o propósito, já consagrei o primeiro jejum de 24 horas, né, onde eu fiquei só no líquido. E aí, naquela noite mesmo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho assim muito específico, que foi muito real e que falou muito ao meu coração. E nesse sonho, o Senhor, ele trouxe a realidade do solo do meu coração. E muitas vezes a gente acha que a gente tá bem, que a gente tá, nossa, super legal, né? E aí o Senhor, ele vem e ele mostra qual é a real condição do nosso coração. E foi isso que aconteceu no meu sonho. Ele mostrou, né, que a condição verdadeira do solo do meu coração era um coração rochoso. E aí naquela manhã eu fui pesquisar a palavra que fala sobre isso, que tá lá em Mateus 13, que fala o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
logo se escandaliza. E aquilo assim me gerou um incômodo muito grande. Porque eu falei, poxa, Senhor, normalmente, ó a ousadia da pessoa, né? Eu falei, poxa, Senhor, mas isso é um solo para pessoas que não fazem leitura bíblica, que não fazem devocional. Aí eu ainda fui querer justificar, não, mas eu tô num propósito com o Senhor que eu tô 1 ano sem filme, sem seriado. Poxa, então sempre eu tô assistindo pregação, assisto 4, 5 pregações por dia e não sei o que, tô sempre ali buscando ouvir a tua palavra. Como assim que eu não tenho raiz? Né? Como a minha raiz tá pequena? Eu fiquei ali indagando e aí o Senhor, ele me conduziu ao livro de Gálatas. E aí eu fui, e aí chegou o B.O. E o livro de Gálatas é curtinho, né? Então ali eu comecei a ler e, gente, com o livro de Gálatas, o Senhor, ele literalmente fez um raio-x sobre a verdadeira condição do meu coração, da minha vida. Ele me revelou, assim, coisas ocultas no meu coração de iniquidades, né? Iniquidades, diferente de pecado. Pecado são aquelas coisas que é mais visível da gente ver, né? Então, por exemplo, fofoca, fornicação, esses são pecados que são mais visíveis, né, de a gente conseguir perceber. Só que tem muitos daqueles pecados que são iniquidades, que moram ali no nosso coração e que normalmente as pessoas não conseguem ver a olho nu. Mas tudo aquilo que está encoberto, e muitas vezes está encoberto da gente mesmo, porque a gente não tá ali com os olhos espirituais abertos para perceber que o nosso coração tá contemplando essas coisas, isso não está oculto para Deus, né? Tudo aquilo que está oculto pra gente, para as outras pessoas talvez, nunca estará oculto para Deus. E aí esse foi o momento onde o Senhor, ele começou a me confrontar, ele fez literalmente um raio-x sobre qual era a verdadeira condição do meu coração. E ali eu gosto de anotar tudo num livrinho que eu falo que são os meus diários espirituais. Desde que eu converti, eu escrevo tudo. E eu fiz aqui, ó, diário de um propósito, onde todos os dias eu vou escrevendo, eu ia escrevendo o que o Senhor falava comigo, quais as palavras, né, que ele me conduzia a ler na palavra dele, na Bíblia. E aqui, então, eu fui fazendo a leitura do livro de Gálatas e eu fui anotando tudo aquilo que eu sentia que o Senhor, assim, estava me confrontando. E depois eu fui orando cada um desses pontos, pedindo perdão pro Senhor, né, falando sobre a minha cegueira, agradecendo Ele por Ele ser paciente, por Ele ser misericordioso, por Ele mostrar a verdadeira condição do meu coração. Vou dar um exemplo para vocês que foi algo assim que me pegou bastante. Eu tava tendo muito batalha assim de pensamentos na minha mente, que eu ficava lembrando de situações onde as pessoas me confrontavam, que elas não concordavam comigo, e sabe aquele pensamento, às vezes, eu lavando a louça, vinha aquele pensamento assim, nossa, porque quando eu encontrar a pessoa de novo, eu vou falar agora isso e aquilo pra ela. Não, porque eu vou responder assim, poxa, eu deveria ter respondido assim. Eu ficava lutando com esses pensamentos que eu falava assim, Senhor, credo, por que eu tô pensando isso? Né? Por que eu tô com essa angústia, assim, que parece que eu tô querendo me vingar, entre aspas, né? Eu falava, nossa, por que eu tô com essa angústia no meu coração, com esses pensamentos, né, de querer provar pros outros alguma coisa, que eu tenho razão, que eu que tô certa. E num desses versículos, o Senhor, ele trouxe a resposta, assim, muito clara, que tá lá em Gálatas, capítulo 5, é o último versículo, versículo 26, que diz o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E ali o Espírito Santo começou a me confrontar, né, trazendo as respostas daquilo que eu tinha perguntado para ele, falando assim, poxa, Senhor, por que eu tô tendo esse tipo de pensamento de provocação, né, querendo provocar um ao outro, querer ter razão. E ali ele mostrou que a condição do meu coração era o quê? Que eu estava cedendo, que eu estava permitindo o meu coração buscar a vanglória, a glória que vem dos homens, o reconhecimento que vem dos homens, e não a glória que vem do Senhor. E isso, então, estava gerando o quê? Essa batalha de pensamentos, né, em relação a provocar uns aos outros, assim como também resquícios, né, de invejar as coisas dos outros, enfim. E olha que engraçado, eu já tinha lido esse texto, assim, muitas vezes, né, porque esse é um texto conhecido, é um livro conhecido que fala ali sobre as obras da carne, as obras do Espírito, só que essas partes em específicas nunca tinham saltado, assim, e o Espírito Santo naquele momento em específico, sabe, ele começou a saltar, a mostrar coisas que estavam ocultas, inclusive pra mim, que eu não estava conseguindo perceber, que eu não estava vendo. E aí o Senhor me levou a um quebrantamento, a me arrepender, a pedir perdão para Ele, a pedir misericórdia, né? E a entregar essa verdadeira condição do meu coração, vários outros pontos assim que Ele foi conduzindo, que Ele foi trazendo assim, que Ele foi trazendo confronto, né? E eu agradeci muito ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que as repreensões da disciplina,
né? São caminhos de vida. Então o Senhor, ao mesmo tempo que isso gera um grande desconforto, que isso gera uma angústia, mas isso também nos traz a esperança que o Senhor está disciplinando. E se Ele está nos disciplinando é porque Ele nos ama e Ele quer nos conduzir cada vez mais para o caminho da vida, né? Para perto do coração dele. Então, ao mesmo tempo que vem uma tristeza muito grande, vem também a alegria de saber que o Senhor, Ele não nos abandonou e Ele não vai nos abandonar. E que Ele é minucioso no processo de nos transformar cada vez mais parecidos com isso. E glória a Deus por isso, aleluia. Muitas vezes antes, quando o Senhor trazia esse confronto, eu falava assim, poxa, eu tô fazendo tudo errado. Quem sou eu para continuar? Quem sou eu? Não sei o que. Isso me deixava muito para baixo. E isso foi algo que o Senhor também teve que trabalhar no meu coração em relação ao culto racional, né? Que eu não posso confiar muito mais naquilo que eu sinto. O confronto vai vir? Vai, mas é para trazer vida e não gerar morte, né? Para trazer vida, vida eterna, que já foi conquistado por Cristo na cruz, mas também a vida de se arrepender, de ser transformado por Ele. Então hoje eu consigo, assim, claro que eu ainda dependo muito do Senhor para aprender a lidar com os meus sentimentos nesse processo, para não permitir, né, eu idolatrar os meus sentimentos, que eu vou me mover com base naquilo que eu me sinto. Não, eu vou me mover com aquilo que está escrito. A minha confiança não pode estar nos meus sentimentos, e sim naquilo que eu creio, e eu creio que é a palavra de Deus. Então, isso também tem sido um processo no Senhor, e que eu vou voltar a falar mais vezes sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas, inclusive no processo de libertação da pornografia e da masturbação, elas param simplesmente porque elas não estão sentindo, né? Elas estão nessa batalha, elas estão se entregando aos seus sentimentos, né? Aquilo que elas sentem, e elas não conseguem oferecer ao Senhor um culto racional. E é isso que a Bíblia nos instrui a fazer. E aí, beleza, fiquei matutando sobre isso, né, durante a semana, e daí chegou o final de semana. Na palavra de domingo foi o pastor Luciano Subirá, que estava na igreja, e ele levou uma palavra que é ouça bem. E ele trouxe como base Mateus 13, né, que fala sobre os tipos de solo. E ali, assim, o Espírito Santo falou poderosamente comigo durante o culto. E ali o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração e me ajudou a entender o porquê a minha raiz era pequena. Lembra que eu estava questionando a Deus, falando assim, poxa, Senhor, isso é palavra para quem não busca o Senhor, para quem não lê a Tua palavra, para quem não lê a Bíblia, não faz devocional, e eu faço isso. Como assim que não tem raiz? E ali o Espírito Santo, ele começou a me confrontar, que o motivo pelo qual a minha raiz era pequena é porque eu estava tentando me alimentar com a profundidade que Ele entregava para as outras pessoas. Ou seja, eu estava tentando me alimentar com a palavra rema que o Senhor dava para as outras pessoas. E ali eu entendi qual era o ponto que o Senhor queria trabalhar no meu coração. Eu estava baseando o meu crescimento espiritual com base no crescimento das outras pessoas. Ao invés de eu abrir a Bíblia, eu me debruçar e falar assim, Espírito Santo, eu não estou entendendo essa palavra. Revela os teus mistérios, me explica. Né? Conversa comigo, fala ao meu coração, me ajuda a entender o que acontecia. Eu pegava lá um vídeo pronto que explicava totalmente com base no que o Senhor revelou para aquela pessoa. E ali eu ficava de uma ministração para outra, de uma para outra, então eu estava pegando tudo mastigado demais. A palavra rema, que eu falei antes, é a palavra que o Senhor revela diretamente para nós. A palavra rema que eu recebo, a palavra rema que o Senhor me entrega, a partir do momento que eu falo para você, ela não é palavra rema para você. E então o que eu entendi do Senhor, que Ele estava me chamando para esse lugar, esse ambiente de revelação, eu e Ele, em profundidade, sabe? Sem ter intermediários, porque muitas vezes a gente acaba se apegando tanto em querer a revelação do outro, sabe? Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está colocando um intermediário no nosso tempo de secreto com o Senhor. A gente, na verdade, nem tempo secreto com o Senhor. Sempre tem alguém envolvido. Uma pessoa através do vídeo do YouTube, uma pessoa através dos livros. Então, ao invés da gente, muitas vezes, ir buscar diretamente na fonte, que é eu, o Espírito Santo e a Bíblia, e meditando e chorando e falando assim, Senhor, eu não entendi, me explica, me ajuda, e ficar meditando por dias naquela palavra, a gente pega tudo muito mastigado. E esse é o principal laço dessa geração, que está impedindo a profundidade no nível de relacionamento dessa geração e que estava me impedindo de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. É eu pegar tudo pronto e mastigado. E talvez você seja uma pessoa que está pegando tudo pronto e mastigado. E aí parece que quanto mais você aprende,
menos você tá aprendendo, menos você tá entendendo, né? Você se torna uma pessoa viciada em querer cada vez entender mais e mais, só que através da boca das outras pessoas, sendo que o Espírito Santo, ele está ali desejoso para sussurrar diretamente no nosso ouvido os mistérios dele, para falar assim, olha, para a sua vida nessa estação, eu separei uma porção assim de entendimento para você, eu quero te chamar a atenção sobre isso daqui, eu quero te confrontar nisso daqui, eu quero chamar a sua atenção para isso daqui. E às vezes a gente achando que está indo cada vez mais para perto de Deus, na verdade a gente continua se distanciando dele porque a gente coloca intermediários no nosso relacionamento. E esse ano o Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração em relação à oração, a tempo de secreto, a conversar com ele, sabe? E uma palavra assim que o Senhor tem martelado muito nesses últimos tempos, assim, na minha mente, no meu coração, que tá lá em Salmos, que fala, Salmos 1 ou 2, não lembro qual dos dois agora, mas que fala assim, sinto prazer na sua lei e medito nela dia e noite. E aí eu comecei a falar assim, poxa, Senhor, como sentir prazer na sua lei? Porque lei é obediência, e obediência normalmente é fazer aquilo que é contrário à minha carne. É eu esmurrar minha carne para obedecer e fazer a tua vontade. Como sentir prazer, sabe, nesse momento de obediência? E aí eu estou nesse processo de buscar no Senhor, a sentir prazer na lei dele, a meditar na lei dele dia e noite. E tem sido um processo, e eu quero te encorajar, a te convidar a buscar o Senhor em profundidade, também a convidar o Espírito Santo para que ele assuma, sabe, o senhorio sobre esses processos, para que ele traga confronto, para que ele te mostre onde você está sendo superficial, achando que está sendo profundo, como era o meu caso, para que ele te mostre o caminho, para que ele te conduza nesse processo. E ao mesmo tempo que o Senhor, né, trouxe todo esse confronto para mim, aí eu falei, tá, Senhor, eu entendi, né, a minha raiz não tá profunda, mas e agora? Como, Senhor? O que tem que fazer para a raiz ficar mais profunda? E aí o Senhor me conduziu às palavras que falam sobre o cedro no Líbano, né? Que fala que é uma árvore que nos primeiros anos cresce 5 centímetros só para fora, né? Mas a raiz já cresceu 1,5 km para baixo, e aí depois cresce, se torna uma árvore forte que não depende das circunstâncias externas, que pode então ser plantada tanto num lugar alagado assim como num deserto, porque ela não se alimenta daquilo que o ambiente externo dá, porque ela mesma, as raízes dela encontraram uma fonte de vida. E eu vejo que o Senhor, ele está nos convidando como geração a aprofundar as nossas raízes e a encontrar nele a verdadeira fonte da vida. A verdadeira fonte da vida que realmente vai nos alimentar, que realmente vai nos fortalecer, que literalmente vai trazer esse alimento que vai nos deixar independentes daquilo que o mundo está nos oferecendo, está tentando nos alimentar, para que a gente não se alimente das circunstâncias, das perseguições, que a gente não se alimente daquilo que a mídia está falando, mas que a gente se alimente da fonte verdadeira da vida eterna, que é o Senhor. Então, meu querido, eu convido você se você tiver a oportunidade, compre esse livro aqui. Eu vou deixar o link para você na descrição. É muito legal, ele fala muito sobre oração. Vou deixar também um link de uma ministração desse autor que ele veio, inclusive no Douglas do Jesuscope. Ele fez uma ministração sobre esse livro. Então, é uma ministração que é um resumo daquilo que ele escreveu nesse livro. E eu te convido a aceitar o desafio de você, de acordo com aquilo que você consegue, né? Você fazer um retiro pessoal de oração, de busca no Senhor e de se desligar, sabe, das coisas externas, da tecnologia, enfim, para você buscar o Senhor. Ai, Luana, eu só posso um dia, eu só posso um final de semana, eu posso 3 dias, eu posso 7 dias. Faça, porque eu acredito que o Senhor, ele é fiel e ele vai honrar esse tempo de busca. Ele vai trazer, né, mistérios que ele tem na palavra dele, assim como também eu acredito que ele vai trazer à tona aquelas iniquidades, aquelas coisas encobertas do nosso coração que muitas vezes nem a gente consegue ver, mas que estão reveladas para o Senhor. E ele é totalmente digno da nossa entrega, da nossa busca, né? Que a gente abra mão da nossa agenda, do nosso prazer de estar ali navegando nas redes sociais para conhecer o coração dele. Então é isso que eu te encorajo no vídeo de hoje, é isso que eu te convido no vídeo de hoje, para que você permita ao Senhor te transformar como um cedro no Líbano, que você seja profundo em raízes, para que você tenha profundidade nas suas raízes e quando o Senhor começar
a crescer você para cima e começar a frutificar, que você não seja dependente das circunstâncias do ambiente externo, mas que a sua dependência seja totalmente na única fonte de vida eterna, que é Jesus Cristo, através do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu quero saber, me conta nos comentários, você vai topar fazer esse desafio com o Senhor ou não? Se você topar esse desafio, coloca aqui nos comentários até para incentivar outras pessoas, tá bom? E depois volta para testemunhar, para falar aquilo que o Senhor ministrou no seu coração esses dias, que eu tenho certeza que serão poderosos na presença do Senhor. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!